Só preto, sem preconceito. Olha nós aí, gente. Vamos chegando. Olha nós aí de novo. A desarmonia do nosso viver, mais tarde eu sei que vai sentir a falta que faz pra você. É melhor é tentar outra vez, procurar reconciliação. Agora. Cara, rapaziada do samba, o lance é o seguinte, a primeira vez que eu faço isso, eu nunca fiz. Espero que vocês gostem, que isso aqui acho que é um retrato um pouco da memória da história do samba, uma história não tão recente, né? Graças a Deus, a gente está diante aqui, eu quero fazer essa apresentação do Só Preto. A gente está diante aqui de um dos grupos mais importantes da história, quando eu tinha 13 anos de idade. 13 anos, Paulinho. Que... Caramba. Só 13 anos é só. Exatamente, que eu peguei um disco em que tinha uma compilação chamada Na Aba do Pagode. Andei, de violão e bandoleira, com saudade da Ribeira, terra do meu bem querer. Andei por aí afora, nem um toque da viola me fez esquecer seu ser. Paulinho, você que fez aquela entrada daquele banjo lá? E agora? E agora? Depois de... Tinha uma entrada de um banjo que me deixou totalmente apaixonado, porque a gente tinha a história do banjo, o pioneiro do banjo cavaco, essa afinação Amigo Neto, depois o Alinho entrou no Fundo de Quintal, logo em 83 mais ou menos, 84, e aí veio a história do banjo do viola em bandoleira, né? Foi, cara. Como é que foi aquela parada lá? Aquilo foi o seguinte, rapaz, chegamos num estúdio totalmente cru, completamente, e a gente não tinha um arranjo, não tinha introdução, não tinha nada, e graças a Deus, a gente já fomos iluminados. Peguei o instrumento, entrei com o artigo, fiquei bolando, meu Deus do céu, como é que a gente vai começar essa música? Aí começava o Fernando, não tem introdução aí, como é que vai ser? Aí pintou a ideia, uma música. Como é que é? Você lembra como é que é? Aí, caramba! Sem arranjo, sem nada. Essa música é do Guará, né? Renato. Guará e Renato. Mas ela não é essa levada, é uma levada. O Guará, eles fizeram essa música de uma maneira mais lenta, não é? Porque isso é verdade. Porque tinha um samba, tinha um pagode naquele tempo, né, Reginaldo? Na 7 de setembro, né? 7 de setembro, daqui. 7 de setembro, não é isso, Quitanda, mano? na Quitanda. Essa é a Quitanda, Pagode da Quitanda, no centro da cidade. No centro da cidade, isso. E 85, 86. não, já é bem Bem antes, né? Bem antes, que a gente já ia pro samba, já tinha um samba ali. Então a gente ficou conhecendo o Guará ali, né? Aí cantando essas músicas, a gente já cantava ela já nas rodas de samba. Tá. Porque antigamente as músicas eram assim. Então, antigamente as pessoas chegavam no samba, por exemplo, músicas inéditas, cada um chegava com seus panfletos, né? Que antigamente era panfleto, hoje é flyer. Agora é verdade, panfleto. Panfleto. Nós somos da época do panfleto. Isso aí. Então era panfleto, cada um chegava, o compositor chegava com seu panfleto. E quando agora é minha música, aí dava papel no meio da roda e o coro comia. E a gente né, nessas aí foi que a gente conheceu o Guará e aí pô, a gente começou a cantar a música e a partir daí que nós fomos pro Renascença. Foi um festival de fundo de quintal, que nós fomos convidados. Que é esse lance aqui que eu mostrei aqui. Isso aí foi uma festa aí. Foi uma festa no Renascença. Mas só que no Renascença acontecia que era que a gente tinha que cantar uma música inédita, uma música inédita e uma música que era para todos os conjuntos tocarem. E a nossa música inédita era a Viola e Bandoleira. É isso? Que já era estourada nos pagodes. Já tocava bastante, mas quando a gente começou a tocar lá no Renascença, aí começou a ficar a nossa identidade. E como que surgiu o lance do convite para fazer a compilação da Aba do Pagode? Foi lá. Toninho Gerais. Porque a princípio, antigamente, já falando desses tempos atrás, antigamente as gravadoras corriam muito atrás dos artistas.
quer dizer, como era samba, então eles corriam atrás dos bares, né? Como, por exemplo, que nem Ângela Maria, Calbi Peixoto, era tudo escolhido, né? Eles iam nas boates e viam os caras cantarem lá e gravavam os caras. Vocês lembram de, sei lá, contemporâneos de vocês, grupos de vocês na época que de repente, pô, esse grupo não rolou e na época era... no samba de Niterói, o Chamego. O Chamego tá na compilação também. Tá. Nessa compilação tá. Vamos lá, tá aqui xingar, vem pra cá. Vem fazer o cafuné. Vem. Aí eu vejo como é que é. Pô, que sonsaço, né? Isso é um samba muito bonito. Que merecia ser até regravado de novo lá. Ela tá pensando, né, Reginaldo? Ela tá pensando nela que... A música bacana. Que tem a ver agora no momento do samba que está tendo agora. Essa música é uma música que tem uma identidade muito boa, tem uma qualidade de letra bonita que dá para acontecer de novo. E samba, né? Cara, samba e samba. Legal. Mulata, quem não gosta de uma mulata? Pô, sensacional. E, por exemplo, anos 70, pô, tem. Vamos falar dos grupos assim, mais importantes, assim. Originais do samba, claro, né? Do nosso samba, que pouca gente fala do nosso samba do Gordinho, né? Do Carlinhos. As pessoas falam também muito pouco de um grupo que, até a Paulinho que participou também do grupo lá no Rio, lá, que foi dessa levada. Tinha outro grupo antes. Senzala. Não, esses grupos que tinha surdo. Tão belo e tão sem compostura não pode existir. Jamais será que existe alguém tão belo e tão sem compostura não pode existir. Jamais. Tinha outro grupo antes. Senzala. Não, as pessoas falam também muito pouco de um grupo que, até a Paulinho que participou também do grupo lá no Rio, lá, que foi dessa levada. Tinha outro grupo antes. Senzala. Não, esses grupos que tinha surdo, reco, mais uma porção de coisa. Antes do fundo de quintal. Né? Antes do fundo de quintal. Outro também tem que ser lembrado. Exporta Samba. Isso que eu ia falar. Exporta Samba, ninguém fala nada. Todo o nosso carinho. Exporta Samba foi também. Sensacional. Samba são sete. Samba são sete. Também do Paulinho Galeto. Já é desse tempo aí. Eu lembro que a gente tocava numa casa em São Paulo chamada Só Pra Contrariar. E, caramba, nos anos 80, e o auge da nossa... A gente tocava 3 horas. 3 entradas de 1 hora. Olha, 3. E aí na primeira entrada a gente tocava as músicas mais lentas e na terceira entrada tinha uma música que era a principal música, a mais importante do nosso repertório, que era Preste Atenção. Cara, vamos tocar um pedaço dela, que é a música que faz... foram 2 músicas que o Só Preto fez na aba do pagode, que é o viola e bandoleira, e o Preste Atenção, cara. Vamos tocar um pedaço? Vamos lá. Vamos lá.
Muitas emoções, muitas emoções. Rapaziada, como é que era antigamente? Assim, a gente estava vendo aqui uns vídeos que não tinha captador no instrumento, né? As coisas estavam se descobrindo ainda, tinha o tantã. O Cimar é um dos caras que tinha uma batida diferente, né, Cimar? Você tinha com essa batida. Com essa diferença. Eu continuo com essa batida. É isso aí. De onde veio? Eu faço mais uma marcação, tipo um surdo, marca a mão. Tá. Né? A batida é essa. Tem alguém que você se inspirou assim ou foi uma coisa que você criou? Porque o tantã era novo, né? Era o grande surgista das cabeças do Haiti. mesmo? Lá do Rio de Janeiro. E eu segui ali a trajetória dele e até hoje aí. Caramba. Canhoto já faz diferente. Canhoto já é diferente. diferente. Canhoto já bate no gol de outro jeito. Já. E aí, como é que era show, assim? Porque quando vocês se descobriram profissionais, assim, logo depois do Viola e Mandoleira, presta atenção, começou a surgir show pra caramba, né? Ou não? Aí sim, aí começou a coisa tomar outra forma, né? Começou a se descobrir. O Brasil inteiro já começou a ouvir. Porque assim, pra mim, na verdade, os dois grandes grupos dos anos 80 que trouxeram essa onda, o Fundo de Quintal, que é precursor dos instrumentos e tal, mas o Só Preto também tinha um repertório diferente, tinha um samba mais, posso dizer, um samba mais negro? Um jeito uma coisa mais ousada. Mais ousada, É verdade. que quando o finado Nem, depois a gente vai falar sobre o Nem, que ele tocava rebolo. Na verdade, tem uma coisa, por que rebolo também, né? Vocês lembram exatamente, vamos falar dos shows, assim, como é que era? Colocava os instrumentos no microfone, tem algum show assim diferente que vocês possam falar? A gente já teve nessas nossas andanças aí, a gente já cantou até com o microfone pendurado. Microfone ambiência. Era ambiência. Era tipo chacrinha, aquele negócio. É um negócio incrível, cara. Que antigamente era até. A gente já chegou. Não, tô falando bem no início mesmo, já chegamos a tocar até em palanque. Tinha palanque mesmo montado de madeira pá, aquele montado mesmo. Mas tem uma história nossa também, que foi até que. Acho que foi a primeira viagem que nós fizemos para Manaus, aí chegamos lá em Manaus, o que acontece? Primeira vez que vocês saíram do Rio de Janeiro? Não, já tinham saído. Já tinha saído. Chegado em primeira vez show em Manaus, que a música já estava estourada lá em Manaus. Aí chegamos em Manaus, só nós 5. Aí estamos até, vamos lá pro show. Chegamos lá no show, aí a gente olhamos a casa lotada. E instrumento, era só esse instrumento aqui que ia tocar. Não tinha bateria, não tinha baixo, bateria, teclado. Não tinha. Nada. Não tinha o pedestal. Não tinha nada, mas tinha que tocar mesmo na mão mesmo. A gente, pelo amor de Deus, vamos meter a mão, vamos meter. Era o palco alto, né? Então, o palco era altão. Palco alto, só tinha um banjo ligado, que era o Paulinho Banjo, e a gente gritando. E você, sabe aquele todo mundo olhando, e aquela batucada E o pior que é o seguinte, que a gente foi pra Manaus, né, nossa roupa, tu viu como é que eram as capas. A rapaziada andava numa estica, aqui ó, bola de padre aqui ó. Mó calorzão de blazer, porra, cara, tu vê? Em Manaus, né? Em Manaus, porra, calor. Porra, mas aí acontece, bagulho engraçado. Conseguiu. Também quando acabou o show, minha mão não conseguia nem fazer assim, fazia com a mão assim. Falei, pô, tá aí um gelo lá, botou gelo. Aí minha mão que eu tinha que botar gelo, que eu tive que meter a mão e e aí em cima do outro lado, a gente olhava um pro outro. E voltamos várias vezes pra essa casa, fizemos vários show lá. E quando tinha uma coisa que a gente cobrava um do outro. Um olhava o outro, mas estava mocegando. Eu olhava assim, mas quando. Mexe a mão, vai lá, eu vou. Você chegou a meter a mão mesmo? Meter a mão no outro. Rapaziada, não queria. Vamos falar um pouco de tudo, assim, mas. Assim, por exemplo, vocês saíram na aba e foram pra EMAI, certo? Não. Da aba é da EMAI. Já é da EMAI. Porque a princípio também. Primeiro foi o festival, né? Foi o festival. Mas a princípio era pra gente fazer um trabalho. Era pra gente fazer um trabalho solo na EMAI. Sim. Aí o produtor foi um produtor lá, que foi o Cosme, né? O Cosme Anchieta. Foi lá e ele, pô, não, quero... Meu amigo, querido Cosme. Muito boa. Aí ele foi lá e falou que a princípio era para gravar. E depois, como na RGE tinha um trabalho que foi legal, que foi do
do Zeca, né? Do Zeca, do Brasil, né? eu sou barro, eu sou chão. Raça brasileira. Raça brasileira. Raça brasileira. Raça brasileira, Elaine Machado. O Naba do Pagode foi antes do Raça Brasileira? Foi depois. Foi depois. Foi depois. Aí como a RGA Raça Brasileira tinha Elaine Machado, Mauro Diniz, Pedrinho da Flor, Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho. Então como a RGA tinha... Mauro Diniz. Como a RGA tinha feito esse trabalho e deu certo, a EMAI também fez um trabalho assim. Aí depois mudou o processo lá, que ele falou assim, não vamos fazer mais um som. Que era o famoso pau de sebo, né? Era o tinha pau de sebo. 5, 6 Aí, bandas no mesmo CD. aí o pau de sebo foi feito, foi com a gente, foram 2 grupos e 4 solos, né? Foi o quê? Solo. Dunga, Tuninho Gerais, Jorge King. Jorge E o grupo King. Chamego, né? Não, o grupo só foi dois. Chamego e a gente. Chamego e a gente. Aí os times solo, né? Dunga, Jorge. Não, tinha o... Paulinho da Aba também. Paulinho da Aba, Bicho Toninho Bom, Gerais, Bicho Dunga. Bom. Bicho bom também. Bicho bom. Não, bicho bom. Bicho bom. Não, bicho bom não. Bicho bom, Não, bicho bom bicho bom não. festival. Do festival. Tá recordando ao mesmo tempo, hein? Aí é o seguinte, aí veio o disco. Aí veio da Aba. Aí veio o primeiro disco solo de vocês. É os carinha. Que eu lembro que tem várias músicas importantes, né? Que a gente tocava muito. O maior sucesso desse disco qual foi? Insensatez? Foi. Vamos tocar um pedacinho? Vou, Cara. É desarmonia do nosso viver. Mais tarde sei que vai sentir a falta que faça você. É melhor demorar outra vez, procurar reconciliação. Nós sabemos muito bem como dói a separação. Eu dando costume, me envolve, devolve o carinho ao nosso viver. Sou feliz ao seu lado, meu bem. Só a insensatez do mundo, a desarmonia do nosso viver. Mais tarde sei que vai sentir a falta que faz pra você. É melhor demorar outra vez, procurar reconciliação. Pois sabemos muito bem como dói a separação. Seu doce perfume me envolve, devolve carinho ao nosso viver. Sou feliz ao seu lado, meu bem. Não brigue comigo, amor, não magoe meu coração, porque estamos juntos. Só o que der e vier, me faz um tempo bem gostoso e me chama de benzinho. É isso que seu amigo quer. Deixa de lado a vontade de ferir meu coração. Não pode existir ele longe de gratidão. Não brigue, amor, não brigue comigo, amor, não magoe meu coração, porque estamos juntos. Só o que der e vier, me faz o mesmo bem gostoso e me chama de benzinho. É isso que seu amigo quer. Deixa de lado a vontade de ferir meu coração. Não pode existir melhor de Eu tava falando com o Claumizinho do Molejo uma vez, ele disse que existem variações de regiões do Rio de Janeiro que tocam pandeiro, que tocam tantã de um jeito diferente. Isso existe, porque você, João, você tem uma levada, eu lembro da sua levada no começo, não sei se mudou com o tempo, que você tinha uma levada meio de repentista, né? Uma parada. Isso aí tem a ver com a região que você veio lá do Rio de Janeiro? O Claumizinho ele toca parecido com você, né? Eu tenho uma mistura de tocar, acontece. Que eu observava muito que eu tinha o pessoal lá que era o Camarão, né? O Camarão e o Paulinho da Aba, falecido Paulinho da Aba. Paulinho da Aba. Paulinho da Aba que gravava vários discos do Zeca. Ele sempre me dava uma dica pra você tocar, eu perguntava sempre. Ele me espelhava muito também no Camarão, que o Camarão tocava o Paulinho até, o samba tá vivo. Gente boa, então ele falava, Reginaldo, eu sempre gostei de pandeiro pesado, eu nunca gostei de pandeiro leve. Então, o pandeiro dele sempre foi grosso, a madeira. Se tu jogar 5 pessoas, tu matava a pessoa com pandeiro. Se entrasse numa briga o pandeiro, já era. Não podia ter isso. Não. Pesado, então tinha uma levada legal. Então eu procurava nessa levada. Gostava também do nosso mestre Bira também do fundo de quintal, que também todo mundo. O Bira disse que aprendeu a tocar pandeiro com o Aniceto do Império, né? Que também que era meio repentista, né? Tinha uma. Então e a levada de vocês? De onde veio exatamente assim?
Fala, Fernandinho. Olha, a nossa levada, ela veio, pode dizer, foi de Deus mesmo. Pô, porque a única coisa assim que a gente... Vocês ensaiavam? Ensaiavam ou não? Não, muito pouco, né? A gente só ensaiou quando a gente começou a montar a banda. Montar a banda. Quando começou a banda, que a gente, porra, jogava bola de manhã, aí ficava lá andando na rua de bobeira. Não, tinha e de nossas noite, festas. Tinha nossas festas que a gente... Nossa festinha que era ensaio. A gente começava a tocar. Fazia umas festas? Como é que O que era? acontece? Porque tinha o nosso grupo, o que acontece? Tinha eu e Simaco, o Paulinho ainda estava no Japão. Aí o que acontece? A gente, nós quatro, aí só tinha só... Só tinha essa percussão. Só percussão. Cara, isso aí é um problema, hein? E aí a gente fazia as festas, fazia convite para convidar, que a gente queria as garotas. Então as garotas pra vir... Isso aqui era um luxo, né? Não tinha... Era luxo. Era só rapaziada, percussão. E a gente se achava, né? Quem fala a verdade merece castigo, né, gente? Tô falando da verdade. Aí fazia o convite e tudo na gráfica, né? Aí tava nas garotas, as garotas tudo vinha. Aí a gente sentava no meio. Só percussão. Só percussão. Fazia aula de samba. Filmava Magueta, aquela tantã comprida, charuta. Eu com o pandeiro emprestado do Paraíba do lado, que não tinha pandeiro. Pintada no pincel, cantando. Aí Fernando tava na Marinha, já Fernando faltava a Marinha, o cara fazia bem pra essas festas. Consumia. Uma vez acho que capaz de ter preta, Marinha do pagode. E aí a gente começava a fazer, pô, aí a nossa batucada ficava diferente, que a gente metia a mão mesmo. Aí começou a nego chamar pra fazer as festas por aí. Aí começamos a cobrar, não foi? Pô, o nego não pagava. Começaram a cobrar porque... Mas não pagava. No final, quando a gente ia procurar o dono da festa, a gente não achava. Não, mas é o que eu falo assim, outro dia a gente estava conversando até sobre isso. A única coisa assim que eu me lembro que uma vez a gente tocava, né, já estava tocando já nas casas, né, à noite e tal, e a gente depois, quando acabava o pagode, a gente ia para um pagode, que era onde o Paulinho tocava, em Madureira, né, na Caixa Econômica. A gente saía para tocar. Quando a gente tocava, aí quem falou isso, eu escutei ele falando, aquele do tocava o banjo, como é o nome dele? O falecido? PQD. Ele falou assim, eu escutei ele e falei assim, pô, o lance deles é legal, que o lance é diferente. Diferente do fundo de quintal, por exemplo. Não, falou que... Da maneira de tocar. Eu falo, não, o som nosso, quando juntava, quando a gente começava a tocar, o nosso som do tantã, misturado com pandeira, com a batida do repique, com o outro tantã, e a nossa voz formava um conjunto diferente, uma sonoridade diferente. Aí todo mundo ficava, caramba, o que é isso? O que é? Eu acho que foi isso aí que a gente está resistindo até hoje. Antigamente tinha as músicas de coral, vocês tinham um coral marcante, né? As coisas que encaixou, você já visto pelas nossas gravações, a vocalização do grupo. A vocalização. Tinha muito negócio de individualidade. Se cantava muito. Era uma voz única, se juntava as vozes. Isso funcionou demais. Eu presto atenção até hoje nisso. A gente se encaixava muito, era impressionante. Como é que agora, aí você vai dizer, pô, você aprende, aí vocês pararam para ensaiar, é uma coisa que só tem que explicar a Deus, cara. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. O fundo de quintal também não ensaiava, né? Vocês também não ensaiavam. Aí. Olha que exemplo, mas não ensaiem, rapaziada. Não, tem que ensaiar. Não sei se vocês falaram sobre isso na imprensa na época, sobre a morte do Nenca, que foi uma coisa que pegou vocês assim de surpresa. E como é que foi lidar com isso? O que vocês podem dizer? Porque o Nen era o vocalista... Vamos dizer, a voz, podia dizer que a voz solo do grupo. Depois o Simar assumiu também, Paulinho cantou, Fernandinho cantou. Mas o Nen era a voz que era conhecida. E tinha a história do rebolo também, que ele tocava rebolo, que era uma outra denominação do tantã menor e tal. Como é que foi exatamente o que aconteceu e como vocês depois tiveram que se adaptar à morte dele e voltar ao som e tal? Pra te contar bem... Porque isso nunca foi falado, hein? Não. Nunca foi falado. O Nen era primo. Eu e o Reginaldo somos primos de sangue. O Nen também era primo de sangue. Primo de vocês. Então esse apelido Nen, fomos nós, eu, o primo mais velho, que demos o apelido de Nen. Que ele tinha uma voz muito marcante, né? A voz dele era muito diferente. Eu vou apresentar aqui a rapaziada. Ele é o Nen, grande Nen. Beleza, na área, só preto, sem preconceito. Então isso foi a violência do Rio de Janeiro mesmo, que a gente vive lá naquela... Que ano que foi? Meu Deus do céu.
88, 89. Que eu lembro do Aragando, que ele cantou esse disco, tem Aragando. Isso. Né? Depois não... Ah, o coração com muita visão. Todo respeito é pouco a você, Aragão. Não sei se me explico direito, nobre som. Marcou muito, porque é aquela história, você... E nós estávamos aqui em São Paulo. Você estava em São Paulo. Foi um momento triste. A gente trabalhava muito, graças a Deus, São Paulo nos abraçou, né? São Preto é bem quisto até hoje. Da Silva. A gente ia fazer show. Mas nem ele estava no grupo nessa época? Tava no Beto grupo. também. E de maneira que a gente Beto. estava aqui no São Paulo, aí chega a notícia, né? De que se ele estava aqui com a gente e tal. Aí mandaram que a gente se preparasse. Pô, não tá aí. Aí já viu, né? Acabou, ninguém teve estrutura para fazer mais nada. Isso, falando contigo, Leandro, realmente repercutiu muito pra gente, porque deixou um buraco, um vazio muito grande. Imagina. Porque ele era a voz mesmo principal, a gente se divertia muito quando ele chegava no estúdio. Ele era muito divertido, né? Era muito divertido, ele era super engraçado. Tinha uma voz de partideiro, né? Posso ser mais exato? Sim? Ele sempre foi fã de Almir Neto. Sempre foi. Sempre foi. Então era ali que ele... Era a escola dele. A escola dele. Tu vê que os cacos que ele fazia, a gente ria com ele. Vamos por sangue. Eu sou branco, sou negro. Ele fazia uns cacos. Na Ilha de Marajó. Na Ilha de Marajó. É cada coisa que a gente vai vivendo agora nesse momento, gostando de lembrar, e a gente vê que realmente ele era muito bom, né, que fazia. E existe aquele lance, né? Versátil. aquele lance de vocês estarem no palco e de repente pensa, e ver a imagem dele, assim, uma coisa mais espiritual e tal. Vocês passaram por isso no começo ou não? Ficou muito lembrança, né? Eu sinto muito quando a gente canta, quando eu lembro muito mais dele, é quando a gente canta Aragão. Quando é uma homenagem ao Jorge Aragão, porque ele cantava da maneira do Aragão, que a voz dele tremia. Sim, tinha um vibrato, né? Tinha uma... Aragão que... Não, porque quando a gente botava música pra cantar, por exemplo, a gente montava o repertório, a gente tava montando o repertório, aí a gente começava a ver as músicas que eram legais, e ele aprendia as músicas que era por cima cantar, ele já começava a cantar música, e ele cantava legal, e diferente, entendeu? A voz dele era muito diferente. Era diferente, então ficava legal. Eu falei, pô, então quem tem que cantar era você, compadre. Você que tem que cantar música. Não tinha essa parada, essa vaidade de tipo, não, a gente eu vou cantar uma, outro vai cantar outra. Nunca teve isso. A gente já sabia que o Simbal é o seguinte, a romântica, Simbal já sabe, não tem jeito, é comigo mesmo. Corre não. Agarra, corre não. Pô, só eu, é só tu. E eu só botava fazer um pedacinho. Mas vai você, só eu fazer isso. Só deixaram eu cantar uma música que foi... Protesta aí, Reginaldo, rapaziada. Vamos aqui, pô, depois do primeiro disco, aí vieram outros, mas que é Toque Mágico, Coisa mais linda. Coisa Mais Linda. E a história do Simar, né, Simar? Você... Menina da África, tem menina da África. Menina da África. A história do Simar? Não, a história do Simar em relação às músicas românticas. Como é essa parada? Porque a gente pode dizer que conhecida assim na sua voz, tem várias, mas tanta foi a pancada. Até hoje ela dá um chefe, né? A vontade que sinto de saber amor. Cantor, assim, vocalista, ou foi uma coisa natural? Interesse te escrever dizendo assim, amor. Volte logo que a vontade de te ver é tanta emoção. Quando surgiu o grupo, você se imaginava cantor, assim, vocalista, ou foi uma coisa natural que rolou? Cara, eu não cantava. Quem me colocou pra cantar foi o falecido. Eu ficava ali atrás, tímido, só queria tocar. Sou tímido até hoje. E dali pra cá que ele foi, não, tu tem a voz legal, tu tem a voz legal, pô, canta, e ele sempre me dando força. Aí eu acabei, a gente, pô, fomos, aí esses caras foram e me botou pra botar pra solar. Como é que foi a primeira vez? E eu não querendo... A primeira gravação no estúdio, qual que foi? A primeira música foi... deixa eu tentar outra vez. Foi essa. Essa aí foi do Descarinha. Não, Insensatez foi a primeira. Foi o primeiro do CD, não foi o primeiro LP, não foi? A primeira solo, né? Primeira não, se fosse mais, solou. Ah, não. Você já tem todo mundo. Então deixa eu tentar outra vez. Todo mundo. E aí você pra cá e... Aí eu vi a primeira vez no rádio.
Aliás, romântica é contigo. Aí, E aí dividiam, pô, tem algum disco que é o favorito de vocês, assim, da discografia? Eu gosto de vários, mas tem pra mim, dois momentos importantes que eu gosto muito. É o primeiro, claro, e outra viagem que é uma parada diferente, né? Foi diferente, ali foi bem pesado. Ali foi... Uma música que você compôs com o Prateado, né? Foi. Que tinha um jeito de tocar diferente, E juro, quando a gente se encontrar, mostrar tudo que sinto. Não minto, te amar. Entendeu? Porque a gente tava, diferente, né? porque a gente tava numa época que, pô, até quem falou mesmo foi o Prateado. Falei, pô, tá fazendo um disco muita batucada nossa. Então, porra, aí o Só Preto era bem tribal, né? bem tribal, batucada. Aí começamos a fazer. Mas isso já tinha influência porque o Outra Viagem já é anos 90 e já tinha uma galera dos anos 90 estourada, assim, já tinha uma galera, tipo assim, Negritude já tava O amor me pegou Arte Popular já tava começando. em meu coração. E por mais que eu lhe diga não, dessa vez veio pra ficar. Já não dá pra Arte Popular já tava começando, é. a Tingueira já era uma coisa Então já era uma coisa que já tinha influência da música dos anos 90 no Outra Viagem ou não? Já tinha, vamos dizer assim, porque o Prateado nesse tempo ele morava aqui. Sim, Ele morava aqui, em São Paulo. ele morava em São Tocava Paulo. baixo com a gente. Mas só que a gente já estava vindo muito aqui para São Paulo. A gente gostava quase muito. morando aqui, E mulher do Catinguelê, né? Pô, então a gente desse lado assim, pô, os românticos daqui, né? Das próprias tuas músicas também. Pô, a gente já começou a pegar essa onda. Falei, pô, a onda é essa aqui, mas vamos. Como é que foi essa transição dos anos 80? Tipo assim, grupos como Fundo de Quintal, Só Preto, a gente falou de Samba Som 7, a gente falou no Chamego, falamos Exportação. Aí surge anos 90, aí tem Arte Popular, Catinguelê, Negritude, e vocês entraram nos anos 90 também. Né? Como é que foi essa descoberta assim pra vocês? Deu uma chocada, tipo assim, a rapaziada tá alterando o samba demais, colocando... Não, pode falar, não, assim, existiu uma tensão assim, tipo, como é que a gente vai adaptar o nosso som nos anos 90? Porque assim, o Paulinho vai falar até melhor, mas dando uma entrada, eu acho que é o seguinte, porque quando a gente começou, a gente começou a vir mais para São Paulo, fazer o nosso samba e fazer as outras coisas. Então a gente viu que era um lance muito legal. Muito legal. Tinha o lado... Era um lance legal pra caramba. A gente gostava muito até do, né, porque está aqui, mas o Arte Popular era pô, né, as tuas músicas, pô, né? Valeu demais. Pô, né? Pô, fora eu não me lembro agora, uma última música daquele do LP de vocês, foi o primeiro, não foi. Do nosso primeiro solo. Tinha o Canto da Razão, né? Como é que é? Pô, tinha Percepção. Não, como é que é o Canto da Razão? É a canção Lalaiá, 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 Lalaiá. Então, entendeu? É linda essa relação que envolve meu coração. Entendeu? Então, quer dizer, tinha um lance muito legal. Eu acho que ali e a gente tava vindo porque até hoje a gente tava falando, o Reginaldo tava falando isso ontem, ele falou assim, ó, cara, bota na cabeça de vocês, São Paulo é o nosso lugar. É o vento que faz as ondas no mar, cai do prazer para o amor decorar. Em meu peito abre um pouco de uma paixão, meu coração. Assim, o nome Só Preto Sem Preconceito, eu adoro esse nome. Eu gosto de onde surgiu o nome e se isso foi... Porque hoje se fala muito em preconceito, é uma palavra que é muito dita, né? E nos anos 80... Nos anos 80 não era tão falada quanto hoje, vocês chegaram com esse nome. Esse nome sofreu uma resistência das gravadoras e também... Sofreu. Continuando a pergunta, vocês sofreram muito preconceito pelo som de vocês, na quebrada de vocês? Como é que era? Não, porque o lance é o seguinte, a gente tava lá, né, naquele tempo de mulher que a gente ficava lá,
A gente jogava bola lá no Sangareia, não era isso, mano? Isso. Jogava bola no Sangareia. Porra, quando a gente tava se virando a esquina, os caras, ih, lá, já vem ele, só preto, lá. Já era. Não, porque já vem ele, era a gente. Já vem ele, só preta lá. Daí, pô, porque hoje já soa normal, mas antigamente não, mas aí depois quando a gente começou a botar o nome aí botou o grupo Só Preto, o nome do grupo vai ser Só Preto. Aí os caras ficaram, vamos embora, compadre, Só Preto. Mas aí depois aí começamos, aí fomos pra gravadora, pra Emael Odeon, que era uma multinacional, e era... Só branco. Só branco. Porra, aí, pô, o produtor até chegou a falar, Fernando, olha só, chegou assim no canto comigo e falou assim, vem cá. Aí depois, né, fomos gravar o primo, fizemos na aba, tal, Só Preto, aí pô, Só Preto, aí depois ele falou assim, vem cá, Fernando, o nome do grupo vai ser esse mesmo? Aí eu falei assim, bem baixinho. Eu falei assim, ué, por quê? O que foi? Aí ele, não, bicho, não, tá tranquilo, não precisa. Bom, mas ele falou assim de uma maneira legal, mas depois botamos sem preconceito pra não dar aquela jogada. Mas aí o Martinho fez a pergunta, vem cá, Só Preto, que ele chamava, vem cá, Só Preto. Como é que pode ser Só Preto e ser sem preconceito? Mas o Martinho, deixa isso pra lá, Martinho. Mas vocês são envolvidos com essa causa, com essa coisa do negro, do preconceito? Ou isso aí tem mais a ver com o som da música? Mais o som, o som da música, a gente não tem. Nunca se envolveram nessa questão política? Não, nada. Não, assim, nada de Acho que as pessoas que gostam do nome que a gente levamos, esse nome é Só Preto. E você vê que hoje a negritude está assumindo mais, né? Você vê que depois que a gente botou Só Preto, aí veio uma porção de grupo, né? Eu acho que a Negritude Júnior. Os Morenos. Aí vem todo mundo. Aí veio, agora os caras falando, no outro dia a gente tava fazendo uma gravação lá do grupo aí, daqui mesmo. Aí os caras, pô, no outro dia eu fui fazer um show de vocês, aí os caras falaram assim, não, quem tá aí é os pretos, não é o Só Preto, não, é os pretos, não, é Só Preto. Era uma confusão danada. E hoje é legal porque a gente tá, hoje você vê que soa tranquilo e a gente tá levantando essa bandeira, sem a gente querer, sem pensar nisso. Sem causar polêmica. Sem causar polêmica, e o Só Preto hoje é uma verdade, uma realidade, e dentro do contexto. E você vê hoje no Rio lá tem muitas festas, né? Hoje, né, o Criolice. Quais os outros nomes? Crioulo doido, né? Terreiro de crioulo. Terreiro de crioulo. Tudo tem crioulo agora. Tudo tem crioulo. Agora o Só Preto, se botar Só Preto, aí vai quebrar, porque aí vai pensar que é a gente. Né? Aí a única coisa que não pode é botar Só Preto, porque a identidade ficou muito forte em cima da gente. E aí é o seguinte, hoje tem um fenômeno das comunidades, dos pagodes, né? Tem várias comunidades hoje que fazem um samba maravilhoso. E eu lembro quando teve 2 sambas que me deixaram assim muito... que me influenciaram muito nessa questão do pupurri. Porque antigamente tinha um pupurri de sambas, né? Abria até o disco com o pupurri, né? O Chuá Chuá do Fundo de Quintal, e tem o Namorar assim, pra casar, não. Cara, isso aí eu lembro, isso é bom demais, né? Porque antigamente tinha essa coisa de abrir o disco do grupo de pagode com um pupurri, que era um chamado... Tinha vários sambas de roda tocados na mesma faixa. Como é que foi a escolha dessa música, e se vocês faziam isso nos shows também? Ou se o show era mais romântico, ou vocês deixavam um pedaço do show para fazer esses sambas de roda? Olha, Leandro, para nós, o que mais marcou era a pulsação mesmo, tocar, botar sangue mesmo. O samba de roda mesmo. O samba de roda. Então a gente tocava assim, para empolgação, né? Nossa e do público. A gente via a resposta do público. É lógico que depois a gente teve que ir acompanhando a evolução. A evolução. E aí virou uma coisa mais romântica. Tem o set que a gente faz, né? Aquela alegria, e tem a música romântica, como eu te falei no início da gravação, que música a gente viu fazer pessoas chorarem com o nosso romantismo. Sim. Recentemente a gente fez um trabalho aqui em São Paulo, aconteceu um fato interessante que eu vim contando até para um amigo na viagem. O que aconteceu? Uma pessoa foi assistir um show, foi interessante isso, né? E ela pediu uma música para ser cantada. Até quem fez essa música é o Fernando, canta a música Bicho Solto. Cara, Bicho Solto, Serginho Meritiz, né? Bicho Solto é demais essa música, né? E ela contava pra gente que o irmão dela entrou por outro caminho da vida, né?
Me perdoe, mãe, por não poder fazer seu gosto. Seguir do lado, que é uma história sensacional. História, né? E ela contou isso, assim, pra gente. Eu fiquei, por isso que me tocou. Nós, lógico, todos. Que ele cantava essa música pra mãe dele. E ela falou assim, puxa, eu acompanho vocês há muitos anos. Bicho solto é como se fosse um pedido de desculpa de um presidiário, de alguém que entrou pra uma vida errada. Exatamente. Aí de repente parece que é uma carta. O Serginho Meriti, genial, Serginho Meriti. A cabeça dele É como se fosse uma carta de um pedido de desculpa do filho pra mãe, né? E ele, quando ele parece que ele se evadiu da situação, ele foi morto. Caramba, Marcou. E ela me trouxe pra nós todos os discos dela, pra gente assinar. Foi lindo aquilo ali. E a trilha sonora dos dois, da mãe e filho, era essa música. Ele cantava pra ela. Caramba. Aí, tá vendo? Coisas que marcam a nossa vida. A gente não sabe. Sai daqui, encontra com uma pessoa ali. Poxa, vocês, não é possível, continuam com a mesma pegada, a mesma batida. Uma pergunta pesada, é pesado. Vocês pensaram em parar alguma época? Pensaram em desistir? Tipo, não tá rolando mais a música? Não, eu acho que assim, a gente não é reconhecido. Não, a gente dava aquilo que o Paulinho tava falando, a gente tava falando aqui no início, porque esse reconhecimento, porque a gente fez tanto pela música, humildemente falando, né? Não é nada de botar o peito e falar, não, que eu sou o melhor, a gente não é o melhor, não. Mas quando você vê, é o que o Paulinho tá falando, você vê as pessoas cantarem, e depois, não chegar ali, né? Não convidar, aquelas coisas todas, caiu aí, assim, acho que a gente já não... Acho que a gente já deu o que tinha que dar, sabia? Mas, quer dizer, isso aí a gente tá falando assim do meio. Por exemplo, é igual você tá fazendo aqui com a gente, entendeu? Você tá sendo aqui uma pessoa maravilhosa. Que isso, eu sou fã. Não, mas mesmo... Eu sou mais um do Só Preto. Porque tem muita gente que é fã, mas só que não tem essa resposta. Isso é que fez. Agora, o que tá faltando, o que tá deixando a gente viver mais é o público mesmo. Se não fosse o público... E agora, a gente conversando com você, como o Fernando falou, só reiterando o que você está falando, Fernando, que está dando uma mão para a gente, mostrando a gente como a gente de repente gostaríamos de ser mostrado. Por tudo isso que a gente já conversou aqui, por tudo isso que a gente tem, porque você mesmo fala que nós servimos de referência para outros grupos. Eu escuto muito isso, sabe? Tenho esse privilégio de estar hoje ao seu lado, ouvindo isso de você pessoalmente, como já tive assim com o Péricles. Já tivemos com vários artistas hoje. Belo fez uma homenagem pra gente uma vez cantando. Eu vou cantar uma música de vocês. Aí cantou Outra Viagem. Poxa, falei, olha só, demais ouvir isso. Um cara que a gente, né? Antes do molejo, rapaz, olha, sem brincadeira. Antes do molejo é brincadeira. O Anderson é uma biblioteca ambulante. Tudo que você imaginar. Xande também. Voltando àquela pergunta que você fez, eu já tive vontade de parar. Desanimado completamente. Mas você seria feliz em outro emprego, Paulinho? Primeira coisa, você ia fazer o quê? Eu sei, é uma pergunta. Ele ia parar, depois ia ver o que ia fazer. Pela tristeza mesmo, de ficar triste. Por exemplo, eu não me considero um compositor, mas eu tive a honra, o prazer de fazer coisa maneira com o Fernando. Fernandinho tem várias músicas, não só Tem várias coisas. Eu fiz toque mágico com o Lourenço. Poxa, eu fui fazendo algumas coisinhas assim, esporádicas. Tem coisa que minha e com ele que ficou que a gente nunca gravou, mas eu perdi até o pico de compor, não tenho feito mais nada. Desanimado assim. Sabe que às vezes você fica. Eu conversei com os amigos dizendo, você está vendo a coisa acontecer, vai passando aquele filme na cabeça, aí você se olha assim e fala assim, puxa vida, caramba, cara, a gente faz a mesma coisa, a gente toca aquilo ali, a gente brinca, agrada a pessoa, mas ninguém reconhece. Aí dá realmente desânimo. E você vê também que a gente, porque às vezes você não acha que você é diferente você achar não tem condição de fazer aquilo ali. Quando você acha que você tem condição e não está ali, aí que dói mais ainda, né, cara? Fomos um grupo. Aí que dói mais. Fomos um grupo de participar de quase todo o Som Brasil. Então, vocês foram os primeiros, né? Os primeiros, Tá entendendo? Chacrinha. Que tá duro, meu bem. Reza pra chover. Pera aí. Uma coisa que eu queria falar pra você. Chacrinha várias vezes. Chacrinha várias vezes. Verdade.
vendo assim, tendo vocês são mais novos do que o Fundo de Quintal, o Bira hoje tá com 80 anos, o Birani. Lindo, né? Assim, é maravilhoso, vendo eles. Fazendo. Mas ao mesmo tempo me dá uma certa tristeza de ver quanto que aquele movimento do samba dos anos 80, que vocês ajudaram a construir, influenciou tantos jovens, né? E quantas poucas homenagens que o Fundo de Quintal teve, que poucas homenagens que vocês tiveram. Né? O Fundo também merece tudo. Vocês têm medo do futuro? Assim, tipo, o que vai ser da gente daqui 20 anos, 15 anos? Se a gente vai continuar vivendo de música? Se vocês vão continuar... É uma pergunta difícil, porque eu também tenho medo. E eu quero passar isso pra vocês, porque eu acho que tem um monte de músico agora que de repente... Porque viver de música no Brasil é um milagre, né? É verdade. É um milagre. Porque um dia a gente tem uma grana, outro dia a gente não tem nada. Então, e a gente não tem educação financeira para poder poupar e ver o dia que amanhã não tem nada. Isso estou dizendo a gente mesmo, todo mundo, né? Você vê, não se tem apoio nesse país. Não se tem apoio. Música. Não, a cultura investe em outros caras, no samba não tem quase investimento no samba. Não tem jeito, rapaz. A gente vive numa situação complicadíssima nesse país. Futuro. É esse que eu também tenho o mesmo medo. Tenho o mesmo medo. Tanta gente, Leandro, que não tem a oportunidade de chegar perto da gente, perto de você, para te mostrar uma música. De repente tem um talento, uma musicalidade incrível e não tem como chegar. Dá pena. Leandro, eu vejo uma coisa, a única coisa que eu vejo diferente, assim, por exemplo, a gente, nessa época, a gente fala assim, pô, quem foi as influências de vocês? A gente fala, né, pô, Martim da Vila, pô, você vê, a gente fala do Candeia. Tem gente que canta a música do Candeia e não sabe nem quem é o cara. Exatamente. Entendeu? E a gente tem influência. A rapaziada nova hoje, ele fala assim, pô, tu aprendeu com o que? Eu quero aprender sozinho, pá. Aprender sozinho. É verdade. A rapaziada mais nova aprendeu sozinho. Eu acordei e tinha um tantão lá do meu lado e comecei a tocar. Você tocar, e o cara, ele, daqui a pouco, ele te olha tu tocando, daqui a pouco ele tá tocando tantão igual repique, e tá não sei o que lá, e vai vendendo o peixe dele também. Aprendeu no Google, né? Google, quero tocar tantão. E vai dando o jeito dele e vai se formando também, porque ali vai fazendo uma coisa torta que o pau vai indo torto. E aquilo vai virando certo, o errado vai virando certo. O errado vai virando certo, e por aí vai, bicho. Eu falei assim, caramba, tu para assim, olha, tu vê os caras tocando, porra, aí você vê assim, porra, mas vai fazer o quê? Aí daqui a pouco os caras, porra, saem idolatrados do caramba. Pô, e eu acho que essa rapaziada nova, eles não têm influência, eles falam que aprendeu sozinho, e no nosso tempo a gente ainda a gente fala, pô, não, a gente, pô... É uma das grandes coisas, né, Fernandinho, é você citar os pioneiros, né, de onde veio, de onde vem, para onde vai, né, as suas influências, né. Tem muita gente que eu vejo assim que nada contra, pelo amor de Deus, mas assim, deixa de citar as influências porque pode se apequenar musicalmente, tipo... Acha que descobriu a pólvora sozinho e tal, não existe isso. Não existe isso. Não existe, e o que a gente está diante aqui de uma situação de tipo, o samba ele teve um auge nos anos 90 e hoje as periferias estão ouvindo outras músicas, né? Os nossos filhos, nossos netos estão ouvindo outras músicas, mas existe uma resistência das comunidades, dos grupos de pagode, que começou com vocês lá em 1980. E sem contar também, Leandro, que a gente começou a cantar, a gente começou também na pedreira tremendo, que antigamente não tinha rádio. Não tinha nada. Hoje o samba é primeiro lugar. Hoje o samba é primeiro lugar. Então, quer dizer, qualquer uma música, pô, o cara já... Hoje, antigamente, a gente tocava para você poder pagar uma rodada de cerveja para teus amigos, tu ficava feliz. Nem do lanche tinha. Nem do lanche. Pô, hoje não. Hoje o cara fala assim, pô, você é sambista, pô, não, vou comprar uma fazenda, pô, vou ter um estudo igual do Leandro, pô. Aí, quer dizer, o cara olha aqui e pensa que, pô, surgiu do nada, surgiu do nada, entendeu? Sabe o sacrifício. Sabe o sacrifício que você fez, quantas noites aí, porra. Pô, quanto sereno, pô, carregando instrumento nas costas. Rapaziada, pô, que honra estar aqui com vocês, cara. Demais. Pô, que papo bom, né? Vem, Simão. Realmente. Vamos fazer aquele lance do pupurri, vocês lembram ainda? A roça.
namorar assim, pra casar não. É comprometido, morena, o meu coração. É comprometido, morena, o meu coração. Namorar assim, pra casar não. É comprometido, morena, o meu coração. É comprometido, morena, o meu coração. Vai lá, namorar assim, pra casar não. É comprometido, morena, o meu coração. É comprometido, morena, o meu coração. Amor, na sede da vontade, falando tudo que convém. Vamos quebrar o nosso dia, na fantasia, no além. Ninguém viaja nesse sonho fascinante. É uma doce ilusão. E na janela Deus da amargura, amarrada mesmo uma coração. E na janela Deus da amargura, amarrada mesmo uma coração. Ei, Joana, ei, Joana, não tem nada, não tem nada pra ninguém. Sabendo a lua, nós vivemos a lua, e Joana, tudo certo, tudo bem. Ei, Joana, ei, Joana, não tem nada, não tem nada pra ninguém. Sabendo a lua, nós vivemos a lua, e Joana, tudo certo, tudo bem. Sabendo a lua, nós vivemos a lua, e Joana, tudo certo, tudo bem. Demais! E essa parada, só pra terminar, Rocha Miranda, como é que é? Mas é nós, é nós, é nós. Dá pra descrever Rocha Miranda? Como é que é? Ó, você vê que eu não sei nada de vocês, né? Você vê que eu não sei nada de vocês. Você vê? Eu não sei nada de vocês. Rocha Miranda, dá pra definir algumas palavras? Dá pra te levar lá um dia, você passear comigo lá em Rocha Miranda. Mas aí eu vou chorar, cara, vou chorar. Aqui, Madureira. Passear com A gente pode... Dá pra explicar um pouquinho o que é Rocha Miranda? É um subúrbio. Poucas palavras. É um subúrbio onde tem muitos valores musicais. Tem muita gente lá. Grupo Fora de Série, praticamente muitos componentes. Jussinho. Falecido Kleber, né? Kleber, também foi embora, tocava banjo bem demais. O próprio Senzala surgiu em Rocha Miranda. Senzala, tem Porque muita gente boa. Eu toquei esse tempo no grupo Senzala, eu toquei com o Paulinho. Só que eu tinha 16 anos. E a gente tá falando assim da parte... Fazia show com ele, né? É parte cultural, porque lá tem muito artista, mas da música, do futebol, Rocha Miranda, o Diego Maurício, Apesar de a gente joga no Flamengo. O sambista tinha poucas opções, ou era jogador de futebol, era sambista. Robson Caetano, Rocha Miranda, 100 metros rasos. Rocha Miranda e Honório Gurgel, é assim, às vezes divide. Madureira. Uma casa para outra, ali pertence a Rocha Miranda e outro pertence a Honório e Madureira. Vizinha minha ali é a Anitta. Aí, ó. Nosso grande amigo também, Galeto também. Paulinho Galeta, que hoje toca com o Zeca, né? Grande amigo. Muita coisa boa. Não, o próprio Zeca não saía de Rocha Miranda. Porque tem muitos sambas antigos que falam em Rocha Miranda. Irajá, Rocha Miranda é aquela área de sambista mesmo. Pessoal da antiga mesmo. Porque as músicas do Zeca e todas, tem que falar em Madureira, tem que falar Rocha Miranda, tem que falar de Irajá, porque senão... E tem que falar de Só Preto Sem Preconceito. Tem que falar. Pô, rapaziada, obrigado. Pô, o que dá pra dizer? Rapaziada, presta atenção aí. Eu passei, parei, presta atenção. Presta atenção. A gente tem que homenagear esses pioneiros do nosso samba. Alô, Cabelinho. Só Preto Sem Preconceito. Cabelinho ali, ó. Cabelinho também, auxiliar. E dizer que pra mim é uma honra estar aqui com vocês, viu? Uma honra e Eu que agradeço. a gente espera que muitas homenagens sejam feitas a partir de agora para vocês. E a gente só existe hoje por causa de vocês, senão nós não estaremos aqui. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos o carinho, né? Porque acho que uma das primeiras pessoas a dar a mão
realmente pra gente fazer, pelo menos pra contar a nossa história. Esse público Faltou maravilhoso. muita coisa ainda, hein, Paulinho? Deixa eu voltar a parte. Deixa eu voltar a parte. Segunda parte, segunda Obrigado, parte. gente. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Show de bola. Show.